A gente vai falar de um tema aqui que necessariamente impacta milhões de pessoas. Porque a gente vai falar da tecnologia e serviços públicos e essa interação que gera oportunidade de negócios e melhor atendimento ao cidadão, ao consumidor como um todo. Então, antes da gente começar a debater esse assunto e mostrar o que já tem de novidade no mercado, na gestão pública, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouco, contasse o seu histórico, para justamente a gente tentar contextualizar quem é quem dessas lideranças que a gente trouxe para esse painel, começando aqui pela Valid, por favor. Obrigado, Vitor. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Ilson Bressan. Eu atualmente estou à frente da vertical de identificação da Valid SA. A Valid é uma multinacional brasileira e a gente tem dentro da BU de identificação muito do nosso relacionamento com os principais clientes do serviço público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Notadamente, a gente está presente na carteira de vocês aí, seja com a sua identidade, com o seu RG, seja com o seu cartão de crédito, ou seja, eventualmente com o seu chip de celular aí que cada um de vocês tem na mão. Então, nós estamos presentes bastante na vida de cada um de vocês. Antes da Valid, eu já participei de marketplaces e fundador de startups de tecnologia. Então, a nossa experiência hoje nessa gestão com a relação do cidadão com o serviço público, ela está muito embasada naquela relação do cliente com a inovação já criada no mundo privado, seja com marketplaces de delivery, seja de mobilidade, seja de banking, seja de open finance e por aí vai. Então acho que é a hora de a gente discutir isso aplicado ao serviço público também. Prazer estar com vocês aqui. Boa, por favor. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Eric, eu sou executivo do Gartner, tá? Para quem não conhece, o Gartner é uma das maiores empresas aí de aconselhamento e consultoria na área de tecnologia no mundo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho do quadrante mágico, né? De Critical Capabilities, alguns documentos que nós publicamos. Em geral, nós classificamos o mercado, classificamos as soluções, né? E tentar trazer um pouco dessa visão do que o Gartner entende que são as melhores práticas globais, né? Nós temos muitos clientes na área pública no Brasil, no mundo, né? A área pública vai corresponder a aproximadamente metade do portfólio. E a gente vai acabar discutindo aqui. A minha ideia é trazer um pouco da visão do que é necessário do ponto de vista estruturante para que as organizações sejam bem-sucedidas nessas iniciativas. Tá? Prazer, é isso. Eu vou começar aqui a nossa discussão falando de terminologia, né? Porque como a inovação, a tecnologia, novos negócios e formas de se fazer algo está evoluindo de maneira muito rápida, a gente fica mudando o nome das coisas para dar um ar, talvez, de novidade, né? Então, a gente começou a tratar de governo digital, a gente nem implementou governo digital, a gente está falando de governo como plataforma. Tá? A gente começa a falar de cidades inteligentes. Agora tem conceito que é de cidades 1000 ou cidades inteligentes, humanas e sustentáveis, começa a colocar outros adjetivos. No final das contas, a gente está falando do quê? A gente está falando de usar a tecnologia em benefício das pessoas, do convívio nas cidades. Então pouco importa como é que a gente vai denominar isso. Acontece que o que antes era digitalizar um documento e colocar ele num site, já está virando um serviço que pode ser prestado por meio de um privado, mas por trás está uma infraestrutura pública. Vou dar um exemplo. Eu adoraria, no momento em que eu estivesse me cadastrando no marketplace, vamos supor que eu seja um vendedor de meia. Eu vendo meia para o Brasil inteiro. Eu estou me cadastrando numa plataforma. No momento que eu estivesse me cadastrando ali, eu já saísse com o CNPJ. Pô, ia me facilitar a vida, porque senão eu tenho que ir num outro site, junta comercial. Pô, facilita aí. Vai ser bom para todo mundo. Para mim, vai ser bom para a plataforma,
vai ser bom, enfim, na formalização de CNPJs, como para mim seria extremamente positivo eu não ter que ir num cartório para dizer que eu sou eu. Ó, cartório, tá aqui, ó. Essa é a minha assinatura. A gente até evoluiu uma parte com as assinaturas eletrônicas, porém para imóveis e automóveis, por exemplo, eu ainda tenho que frequentar um cartório. Hoje em dia não faz sentido, porque a mesma pessoa que está usufruindo em casa, Netflix, assinando um documento digital, está pedindo comida, mobilidade, está vendo o cachorrinho andar nesse evento, é o mesmo cara que vai chegar lá depois lá no governo e vai falar, pô, mas ainda é papel essa história aqui? Eu queria entender de vocês, e aí começando por você, porque eu acho que você vai ter uma visão mais como consultoria, né? Dessa visão do que você já observou nesses países. Como é que você entende que hoje é a última milha desse governo digital, governo como plataforma? O que seria hoje, o que é entendido hoje uma cidade tecnológica com bons serviços para o cidadão? Olha, a minha resposta vai surpreender um pouco, tá? Eu acho que a gente tem hoje um ecossistema, eu vou chamar isso de aceleração digital, tá? Tem muitos nomes, mas a gente vai chamar isso lá no Gartner de aceleração digital. Mas a gente tem hoje um contexto onde, quando você olha para qualquer tipo de governo, a gente vai ter situações onde eu tenho secretarias, órgãos, organizações públicas em geral, todas buscando o seu próprio caminho digital, né? Todas vão desenvolver de alguma maneira uma aplicação, uma solução, né? E a gente costuma chamar isso de silo, né? São as ilhas de excelência. Então a gente tem várias soluções tecnológicas muito bem implementadas, aí vem essa aceleração digital, né? E aí a gente vai para um conceito que o Gartner chama de Total Experience. O que é o Total Experience? Que está fortemente atrelado a um outro termo que chama-se Digital Twin, né? Então eu vou clarificar isso, né? Quer dizer, a gente precisa ter uma visão única do cidadão, a gente precisa ter uma visão única do serviço. Daí vem essa demanda por um governo como plataforma, né? Você tem uma plataforma digital que sustenta as operações de governo, né? Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar isso na prática. Isso está muito distante hoje da realidade. As melhores práticas estão muito distantes da nossa realidade. Por que as melhores práticas estão muito distantes da nossa realidade? Porque está faltando um componente. O componente que eu queria mencionar aqui é governança digital. Se a gente não estabelece uma estrutura de controle, de coesão dos investimentos tecnológicos, a gente tende a ter uma dispersão desses investimentos. A plataforma é um componente importante porque ele traz uma padronização técnica. Então a gente sempre vai falar, governo como plataforma, produtagem, ok. Mas a gente precisa discutir uma camada acima, que é a camada da tomada de decisão. Da onde parte a decisão estratégica de se estabelecer uma determinada solução de atendimento à população? Quantos elementos comuns, técnicos e organizacionais essa solução tem entre secretarias ou entre empresas públicas? Como é que a gente reusa isso? Como é que a gente atinge o ótimo disso, né? Então, o meu ponto principal hoje é a visão geral de recomendações, quando o Gartner vai abordar esse tipo de tema, é assim: se a gente não estabelecer claramente uma estratégia digital e uma estrutura de governança, e aí eu não estou falando de governança no alto nível, eu estou falando de governança tática. Eu estou falando de você ter claramente direitos, deveres, direitos de decisão, processos claros, métricas. Você fala, poxa, mas Eric, a gente está falando de métricas em governo há muitos anos, né? Assim como a gente está falando de soluções tecnológicas que vêm se renovando e novas plataformas, sai mandato, entra mandato, substituem essas plataformas, mas de uma maneira geral elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Por que isso acontece? Porque a gente não tem claramente uma ambição digital definida, um objetivo digital, uma estratégia que contempla uma plataforma e um modo de operação e direitos de decisão claramente estabelecidos dentro da arquitetura governamental. Então, se eu pudesse resumir o desafio, eu diria que tem uma camada em cima que chama governança, que ela precisa ser amplamente atacada
para que a gente seja bem sucedido em planos de Estado, em projetos de Estado, em projetos de longo prazo, tecnologia, em projetos incrementais, né? A gente precisa transformar a estrutura pública do ponto de vista de agilidade, implementar práticas como o Fusion Teams e coisas desse tipo, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver essas estruturas muito bem definidas, tá? Então, por isso que eu disse que a minha resposta talvez não seja tão trivial. A gente pode falar muito de tecnologia, explorar o conceito de Total Experience, que envolve inteligência artificial, outras coisas, mas tem uma camada ali que a gente precisa explorar e precisa de alguma maneira estabelecer as regras do jogo para que todo mundo que está ali no ambiente público trabalhe em sinergia, trabalhe na mesma direção, tá? E aí, Wilson? Eu vou dar uma visão bastante prática do que a gente está oferecendo para os governos que a gente se relaciona, de como é que a gente consegue transformar esse elemento de ideal, né, em passo a passo de entregas que permitam a gente ter uma cidade integrada, um estado integrado, um cidadão que é unificado, tem uma visão única e essa visão do cidadão do estado. Então eu vou pegar um ponto da tua fala, Vitor, que é: a gente já resolveu a nossa vida no mundo privado e a gente já sabe o que é economizar tempo, ter mais conveniência, economizar dinheiro, não precisar pegar fila. A gente já, ao pegar um carro, ao contratar um delivery, a gente sempre está com uma vida muito facilitada. Esse conceito precisa vir para o digital. Esse conceito ele é digital hoje só porque a gente está chamando que é digital. O que importa é que ele é um serviço que está adequado à nossa era. Se ele é digital hoje, amanhã será o quê? Pós-quântico? Não importa. O que importa é que a gente, nesse momento, nesse lugar, tenha uma missão de entregar a melhor plataforma, o melhor produto, o melhor serviço pela tecnologia, não por tecnologia. A tecnologia é um meio, não é um fim. Para que a gente simplifique a vida do cidadão, ao mesmo tempo gere uma economia enorme para o Estado. Então acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente transforma a vida desse cidadão entregando para o Estado saving e para o cidadão conveniência? Redesenhando as jornadas que a gente precisa fazer. Assim como alguém redesenhou a jornada de entregar uma pizza em casa, a gente precisa redesenhar a jornada de poder vender um apartamento, redesenhar a jornada de vender o nosso carro, redesenhar a jornada de fazer a emissão de um documento. Então acho que essa parte da gente poder entregar melhores serviços é mão na massa, hands-on, onde iniciativa privada, mais governos das diferentes esferas, federal, estadual, municipal, consigam se juntar esforços para poder entregar essas jornadas redesenhadas. Eu costumo dizer nas interações que a gente tem que essa é uma jornada do nós, não é uma jornada do eu posso fazer. Então, o município sozinho não pode fazer, uma secretaria não pode fazer, uma empresa não pode fazer, uma esfera de governo não pode fazer. Mas a vida acontece nas cidades e é ali que a gente precisa estar conseguindo resolver o dia a dia do cidadão. Então a gente enxerga que aqui não é um tema de tecnologia, é um tema sim de governança, concordo super, é um tema de a gente olhar para que sociedade a gente quer e estabelecer como a gente vai avançando passo a passo para lá. A gente tem tido algumas experiências, seja com os governos estaduais, seja com alguns municípios, onde a gente consegue entregar várias dessas jornadas redesenhadas de um jeito muito mais eficiente, muito mais conveniente, fazendo, por um lado, o cidadão ficar mais feliz, por outro lado, o governo economizar muito dinheiro na sua distribuição de benefícios, por exemplo. Dá para citar um conceito de plataforma integrada de gestão de benefícios, onde, por exemplo, eu tenho um único Vitor na minha base, o Vitor da Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, da Junta Comercial, é um Vitor único, é um Vitor unificado, eu sei quem é ele. Normalmente a gente tem databases que são completamente independentes, cada secretaria faz a sua política, usa o seu budget, gasta o seu orçamento e às vezes gasta incorretamente. Nós temos um exemplo, eu vou trazer um exemplo de um estado, o Espírito Santo, onde a gente implantou um sistema de identificação mais moderno, com muita tecnologia, de um motor biométrico, e a gente identificou pelo finger de um cidadão 10 documentos diferentes, com 10 nomes diferentes e 10 faces diferentes, mas a digital era uma só. Por que tinham 10 identidades diferentes? Para receber 10 benefícios de diferentes fontes indevidamente. Então acho que tem todo um tema aqui que a tecnologia está a serviço destas jornadas, né? Nós fomos nos inspirar em alguns países do mundo para poder enxergar que sociedade a gente gostaria de ter. Não dá para copiar nada, porque o Brasil é muito diferente, não dá para copiar e colar de lá para cá, mas a gente foi se inspirar um pouco na Estônia, na Finlândia, em Singapura,
na Inglaterra, na Alemanha, olhando diferentes experiências mundo afora. E a gente enxergou que tem 3 pilares fundamentais. Um pilar é esse que a gente precisa digitalizar as jornadas, redesenhar mesmo como é que as coisas acontecem. Não repetir a burocracia que o Estado já faz. Eu acabei de mudar a minha CNH do Sul para São Paulo, foi um perrengue eu ter que fazer isso, foi de fato muito complexo. Então dá para a gente redesenhar. Então um lado é redesenha as jornadas. De um outro lado, a gente precisa ter a conveniência do ID digital ancorado numa base biométrica forte do Estado. A gente tem defendido bastante isso, que permite que o Vitor vá entrar num serviço público, num portal do Poupa Tempo em São Paulo, ou, no portal de serviço da Prefeitura de São Paulo, e você já tem simplesmente com um QR Code você pode entregar todos os seus dados e revogar quando você quiser, se não for mandatório de serviço público. Então, acho que esse lado de conveniência digital da identificação permite que a gente acesse o serviço público, mas por que não eu posso fazer o meu check-in no voo que eu vou ter agora à noite sem ter que preencher tudo de novo, ou quando eu vou entrar no meu condomínio de trabalho, ou quando eu vou entrar no condomínio residencial, eu sou um só. Então essa unicidade, esse princípio de ter um ID digital conveniente e multiconectado, ele é fundamental para a gente aspirar essa sociedade. Mas isso só vai funcionar, como o Eric também disse, se a gente conseguir integrar esses bancos de dados. Porque hoje cada secretaria tem o seu. Ela tem a sua política, tem a sua missão, precisa entregar o seu serviço. Mas a gente precisa manter a autonomia dessa secretaria com o seu database, manter esse dado como está lá, mas ter uma plataforma, e aí tecnologia não é problema. A gente acabou de firmar uma parceria estratégica importante com uma empresa da Estônia chamada Cybernética, que está em 35 países do mundo, fazendo o que a gente chama de interoperabilidade de diferentes databases, que significa o quê? Mantenho a integridade no database, mas eu crio regras de acesso a esse database que permitem que o serviço seja prestado de um jeito unificado. Aí eu tenho muito safe para o Estado, eu tenho muita simplicidade para o cidadão, e a gente tem esse caminho óbvio para fazer, redesenhando essas jornadas e entregando esse serviço de maneira mais digitalizada. Vale para a cidade, vale para o Estado, vale para o federal, tem boas iniciativas já em andamento, mas como a vida acontece nas cidades, né, a gente está muito preocupado em poder oferecer esse tipo de serviço para cada uma das cidades que a gente atua. Vocês citaram pontos muito importantes. O primeiro de governança, que eu acho que faz todo sentido, porque o digital ele não é um setor, né? Ele é um meio, como bem disse o Wilson também. Então, se você tem uma transversalidade, para você organizar em metas, objetivos e indicadores, de fato você precisa ter uma boa governança, que não necessariamente quer dizer criar uma secretaria nova de transformação digital, mas estabelecer esse fluxo muito bem desenhado. E o Wilson tocou em um tema muito importante, que é o de interoperabilidade, que aqui no Brasil a gente avançou muito na área de meios de pagamento. Desde o final de 2016, no Banco Central, a gente vê tanto a iniciativa de interoperabilidade entre arranjos de pagamento, quanto na própria implementação do Open Finance, que é um modelo 100% em cima da interoperabilidade. E a gente pode ter isso aplicado em vários conceitos. Tem gente que prega o Open Health e outros tantos. Fato é que com a identidade única digital, que o Wilson colocou, já gera enormes benefícios. Eu vou falar de alguns que boa parte do setor digital opera, que é, por exemplo, double check de documento. Então eu quero saber que o Wilson é o Wilson. Como é que eu faço isso? Eu tenho que bater na base do SERPRO. Então eu vou lá, pingo lá na base, eu vejo, é o Wilson mesmo, o documento que ele me mandou é verdadeiro. Porém tem um passo a mais, né? A Vale de hoje, ela, pelo menos no estado de São Paulo, não sei quantos estados também vocês estão no estado de São Paulo, no RG do estado de São Paulo, é vocês que estão fazendo a digitalização, né? Tem quantos mais estados? Nós estamos com o ID digital em 12 estados. Se me permite fazer um complemento aqui, eu acho que na vinda para cá, eu estava discutindo com um colega da Vale de o quanto é importante a gente conseguir identificar o comportamento do cidadão no consumo dos serviços públicos. Então, se a gente fosse fazer uma analogia aqui entre a relação cidadão-estado ou cliente-empresa, pode ser de entregar mobilidade, de entregar delivery, de entregar qualquer tipo de serviço,
qual é a parte mais importante da gestão deste negócio? É saber o que meu cliente precisa, o que ele consome, quantas vezes ele acessa. Então o tema frequência de acesso, tipo de serviço consumido, localização de acesso e outros perfis de comportamento que a gente pode identificar através de uma identidade digital, ela é uma base fundamental para que o gestor público comece a criar as suas políticas de atendimento à população com base em dados e evidências que são revelados por esse ID digital, que vai deixando um tracking, né, de onde esse cidadão, o que ele consumiu, quando consumiu, de onde consumiu, e aí eu crio um cluster de comportamento e eu consigo criar a melhor política para aquele determinado cluster de população. Então, dados e evidências nesse sentido precisam começar a estar integrados nessas plataformas. E é tudo que a gente na Valid tem se focado nesses últimos, especialmente nesse último ano e meio, a poder entregar para a sociedade brasileira, visto que a gente já é o maior terceiro de confiança da sociedade brasileira, a gente quer entregar uma plataforma, um ecossistema que permita que esses dados se integrem, interoperem, exatamente no conceito do Open Finance. Vamos falar de Open ID, vamos falar de Open Health, vamos falar de muita coisa, mas o barramento necessário por trás desta plataforma, desta conveniência que a gente pode entregar para o cidadão e também o saving para o Estado, a tecnologia ela é um meio para que a gente consiga isso. Então, quando a gente imagina os países, na verdade os países que mais se desenvolveram no mundo foram os que resolveram esse tipo de problema. Se a gente levantar alguns estudos aqui feitos ou pela FGV em alguns anos atrás, ou pela própria McKinsey, a gente identifica que, por um lado, a gente gasta mais de 100 bilhões por ano para provar a identidade. Olha que loucura. 100 bilhões a 174 bilhões. A gente fica discutindo, talvez, 1/3 dos dias do ano, o déficit público no Brasil, o déficit fiscal que a gente tem, e só isso resolveria boa parte do nosso déficit fiscal. Então, para você ver o tamanho da importância de a gente criar essa plataforma. Por um outro lado, o McKinsey fala que o impacto de uma identidade digital super aplicada num espaço de sociedade como o Brasil permitiria que a gente ganhasse de 6% a 13% de competitividade no nosso PIB. Os países mais desenvolvidos, como a Estônia, economizaram 2% do PIB. Aqui a gente poderia, pelo estágio que a gente está, ganhar 6%. Olha a enormidade desse recurso que a sociedade como um todo poderia ganhar. Só de economia, né? Só lembrando que o CEPRO vende esse serviço também sem dúvida. De acesso. Então, por exemplo, até poderia, além de salvar dinheiro, ter mais recursos, inclusive para política pública, para outras áreas, né? Só não pode a gente não pensar do jeito que eu fazia na adolescência, de ligar para o 156 para saber uma rota de um ônibus. Fala assim, ó, eu ligo lá, falo, ó, eu quero ir do bairro onde eu cresci, que era Vila Granada, até, sei lá, São Miguel Paulista. Que ônibus eu pego? Eu ligava, e até hoje tem esse número, o pessoal liga, que obviamente não dá para usar a nossa régua, porque tem muita gente que não tem smartphone, não tem internet ainda, etc e tal, mas é o tipo do dado que é precioso para dimensionar se eu preciso de mais ou menos ônibus em determinada região. Então, assim, é um efeito cascata, tem um efeito multiplicador aí bem importante, né? Sobre essa visão ainda sobre governança, o que você visualiza ali que são alguns elementos chaves para que essa roda gire? Um arranjo institucional entre atores que possibilitem essa interoperabilidade, como o Wilson falou. Como eu vivenciei no Banco Central, até hoje a gente ainda está discutindo a terceira fase do Open Finance. E eu digo para vocês, tá? O Open Finance só funcionou nesse modelo de interoperabilidade porque o Banco Central também teve que intervir. Porque ninguém foi de bom grado. Porque você está mexendo em alguns silos que tem gente que vai sair perdendo. E quando tem muitos atores ou alguns atores que saem perdendo, eles trabalham contra. Então foi importante a figura do Banco Central ali, ainda para ser o árbitro para criar esse arranjo institucional, onde no final das contas a gente ficou discutindo padrão de tecnologia que a gente vai utilizar para interoperar. E está surgindo vários outros negócios em cima disso. Mas o que você entende que pode ser uma boa experiência? Então, esse é um ponto super interessante, né?
a gente tem vários aspectos que vão estar embutidos nessa questão da governança digital. A própria definição, né, a gente chama isso lá no Gartner de experiência total, né? Quer dizer, você ter um cidadão único dentro de uma plataforma, você entender todo esse padrão, a própria definição do que você faz com esses dados, os direitos de acesso e decisão desses dados já são por si só um desafio, né? Qual é a instância pública que vai de fato gerenciar, né? Mas quando a gente traz isso para, por exemplo, o problema de uma identidade digital, a gente precisa estabelecer um padrão, né? A gente tem um RG em São Paulo, um RG em outros estados, temos CPF, temos iniciativas aí de consolidação de documentação. Estônia, um excelente exemplo aí, inclusive do que a gente chama lá no Gartner de Total Experience e de identidade digital, né? Eu acho que tem um mercado fantástico, não apenas quanto ao cidadão, mas quanto à própria autenticação dos serviços públicos, né, no âmbito da operação da coisa pública. Mas como é que a gente traz isso para a governança? A gente precisa estabelecer, e não tem outra forma de fazer isso no Brasil, legislação, decreto. A gente precisa estabelecer normas claras que vão definir, olha, temos um modelo agora de identidade digital que tem que seguir estes padrões, né? Que vai ter estas interfaces, né? E aí a gente tem que definir como a Constituição, que é o melhor exemplo de governança, a Constituição Federal define claramente papéis de federal, estados, municípios, legislativo, executivo e judiciário, direitos e deveres. A gente precisa estabelecer dentro de uma política de governança ampliada quem são os atores, né? O ambiente digital, ele é confuso, né? A gente tem algumas situações hoje de privacidade, né, de LGPD, etc., muito críticas quando a gente fala de documentação. A gente vem agora com uma onda de IA generativa muito forte, né, que vai multiplicar o acesso, o consumo desses dados, né? Todas essas informações interessantes aí de padrões de análise preditiva vão ficar muito mais simples. Você vai perguntar para uma IA e ela vai te responder ali qual a melhor política pública que ela recomenda, né? A gente vai chegar nesse nível, só que a gente tem esse arcabouço, né? Uma agência reguladora, eu acho que a gente tem que evitar a intervenção do Estado. Mas no primeiro momento, quando a gente fala de governança adaptativa, a gente fala de 4 grandes camadas. A primeira é uma camada de controle, a segunda é uma camada de resultado e depois a gente vai para a agilidade, etc. O que eu quero dizer com isso? Para você conseguir estabelecer momentum numa estrutura dessa coesa, com uma identidade digital coesa, que atenda o maior número de clientes no Brasil quanto possível, você precisa de uma camada de controle, de regra. Depois que você tem controle, você vai medir controle e vai fazendo ajustes em regra. Depois você dá a liberdade para as pontas, que é o que a gente chama da agilidade. Então, acho difícil a gente ser bem sucedido se não passar por uma camada de legislação para regulamentar isso, tá? Até porque do jeito que está hoje, o que eu vejo acontecer demais a prefeitura, o governo não sabe muito bem para onde ir, aí ele publica um edital de licitação que, se ele deixou de escrever alguma coisa ali, já sai uma porcaria a contratação. Não existe um território utilizado que fosse compartilhado do seguinte sentido: olha, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, ele sabe tudo o que ele faz, vamos nós dois trocar informação vamos testar esse novo serviço, dando certo, beleza, eu te contrato. E escala, que é um território que nas empresas com DNA digital já fazem, de testar. Falou assim, testa aí, eu não consigo ter esse ambiente. Fazer as POCs, né? Exatamente. E aí, só porque a gente estourou o tempo, uma notícia boa, eu nem sabia que vocês iam falar desses assuntos também, mas eu faço parte do conselhão lá da Presidência da República, e em dezembro agora vai ter a segunda reunião de fechamento dos comitês. Tem 5 comitês temáticos, que reúne desde Luiza Trajano até eu, né, lá na pontinha final. E o comitê de tecnologia, eu estou na coordenação. O único ponto que a gente concordou entre as lideranças do digital, de Cris Junqueira do Nubank até o Laércio da TOTS, precisa ter uma governança. Porque o papo começou com vamos criar um ministério, depois vamos criar uma secretaria, falando não.
é governança. Aí a gente trouxe a Oliver Cam lá, faz um trabalho aí, faz uma sugestão para a gente de governança para a transformação digital. Governo digital, fomento de tecnologia, infraestrutura de rede e educação. Bota aí, que governança vai funcionar com essa renca de ministério. É o que a gente vai apresentar em dezembro. Eu espero que a gente consiga avançar, porque nos últimos 2 anos a gente avançou bastante com o GovBR. Então, assim, análise técnica mesmo a gente avançou com o GovBR, muito. Com o DataSUS também avançamos, muito pouco ainda. O governo do estado de São Paulo alavancou com o RG Digital, mas é muito pouco. Ainda a gente não conseguiu fazer o básico, que é o cidadão, por exemplo, está precisando de um licenciamento, não ter que precisar de um despachante ou colocar a barriga no balcão lá para ficar assinando e emitindo documento lá com o servidor na frente dele, né? E aí, para finalizar, agradecer novamente a presença de vocês. Se vocês quiserem dar alguma mensagem final aí. Obrigado você, Vitor. Eu acho que a gente tem uma inspiração, a gente já tem bons modelos no mundo e tem bons exemplos no Brasil. Temos diferentes estágios de maturidade em diferentes municípios ou esferas ou estados ou até na esfera federal com diferentes órgãos, mas a gente já tem bons exemplos. Se a gente se colocar a fazer, a gente muda o Brasil. Muda o Brasil colocando a tecnologia a serviço de melhorar a vida da população, de entregar serviços digitais. Tecnologia não é um bloco, mas a gente ter um acordo entre todos que querem fazer esse Brasil diferente, isso sim é o que vai fazer a gente avançar com velocidade e a gente se coloca nessa pauta como sendo alguém que quer acelerar, que quer fazer e que entrega o que a gente tem de tecnologia, expertise e visão para que a gente construa isso em conjunto. Como eu falei, é uma jornada do nós, temos que fazer em conjunto porque sozinho ninguém vai conseguir. Obrigado. Bacana, muito rapidamente. Vitor, na minha opinião, o Brasil precisa de um arcabouço regulatório para sustentar a transformação digital. Os Estados Unidos têm FedRAMP. FedRAMP classifica a nuvem por segurança. Acabou. Todo mundo sabe que dado seguro só vai para a nuvem do tipo tal, para banco tipo tal. Não precisa discutir isso com o fornecedor. Isso já foi homologado. Então a gente precisa ter essas camadas que vão estabelecer identidade única, vão estabelecer padrões tecnológicos, melhores políticas digitais e aí a gente consegue dar momento, fazer o avião decolar. É o que eu acho. Obrigado, gente, para todo mundo aí que nos escutou. Valeu. Obrigado, pessoal. Excelente Obrigado, tarde. pessoal.